Glória a Deus. Então, amados, nessa manhã, eu tenho um tema para ministrar, né? Foi dado um tema e, assim, é um tema bastante relevante e bastante extenso. Porém, eu vou tentar passar aquilo que o Senhor conectou ao meu coração, aquilo que ficou impresso no meu espírito sobre esse ensinamento. E é sobre maturidade espiritual. Amém? É um assunto muito importante para a gente, né, como cristão. Então, a gente pensar em maturidade, a gente pode pensar num estado de algo que pode ser atingido, amadurecimento, né? Está atingindo um amadurecimento, está pronto, está completo. Mas, se a gente for trazer essa palavra maturidade e a gente vê maturidade espiritual, o que deve ser essa maturidade espiritual? Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, você vai atingir a maturidade espiritual, será que é por causa do tempo de igreja que você tem? Vem essa maturidade? É porque você já tem 30 anos de crente? Né? Será que é por causa do nível de poder que você tem, que você vai atingir essa maturidade espiritual? Será que é porque você se move muito no espírito? E cogitando sobre essas coisas, né? Apesar que o tempo de crente era para ser, sim, coerente, né, com o seu crescimento. Porém, nem sempre acontece dessa forma. E pensando nessa questão dessa maturidade, a gente vai ver que na fase humana da vida, existem as fases. Tem a infância, tem a adolescência, não é verdade? Tem a fase adulta e a maturidade. Então, do mesmo jeito que existe fases na nossa vida humana, que a gente tem que passar os processos, na vida espiritual do cristão, também existem as fases, as etapas. Amém? E não vai ser, a gente não vai poder, como é que eu posso falar? A gente não vai poder medir, na verdade, a gente não vai poder estar medindo se o crescimento espiritual de Gisele é maior do que o meu, o de Kátia é maior do que o meu. Eu não vou poder estar medindo isso. Na verdade, o que é que vai fazer a gente perceber se a gente está crescendo espiritualmente ou se a gente está estagnado no tempo, parado? Amados, você mesmo vai se examinar, porque existem áreas na nossa vida que vai precisar sempre estar em crescimento. Você não vai estar pronto para tudo. Você não vai estar completo em tudo. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai aprendendo, você vai crescendo. Você vai estar pleno. Um dia vai ter a plenitude. Mas nós temos áreas na vida que a gente precisa que esteja em crescimento. Amém? Então, como eu falei, né, que a maturidade é nessa questão da maturidade, do amadurecimento, ele pode ser físico, ele pode ser físico e... Espera aí, deixa eu ver aqui que é melhor. Físico no comportamento e nas emoções. O que a gente vai ver? Eu consegui dividir essas fases para a gente medir esse crescimento, tentar identificar, na verdade, onde está o nosso crescimento. Você vai se identificar. Em que nível você está do seu crescimento espiritual? Aí eu não vou olhar para a Gisele e dizer assim, não, Gisele está nesse nível aí. Não. Você vai se examinar, como a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, eu tenho que examinar qual é a área da minha vida que precisa crescer, que precisa desenvolver, através da oração, através da palavra. Amém? Então, eu dividi nessas 3 fases, infância espiritual, adolescência espiritual e maturidade, ou fase adulta. Amém?
Quando chega, quem é que está na fase do bebê, espiritualmente? Quem está nessa fase é quem nasceu de novo. O novo convertido, que viveu ali o novo nascimento, se arrependeu dos pecados, né, confessou Jesus. Ele é o quê? Um bebê na fé. Ele está nessa fase, está ali no berçário. E aí, em 1 Pedro, eu quero que você abra lá, 1 Pedro 2:2. Diz assim: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Amém? Então, amados, o que o bebê espiritual vai precisar? O que é que ele diz aqui no texto que ele deseja? Ele deseja o leite espiritual, ele deseja a palavra, ele precisa estar envolvido com a palavra para poder ele crescer. Amém? Para ele estar em crescimento, ele precisa receber da palavra, ele precisa ter relacionamento na igreja quando ele chega, ele precisa criar laços, criar vínculos com pessoas, porque uma pessoa que vivia no mundo, às vezes tem muitas amizades, quando chega no seio, no corpo de Cristo, na casa do Senhor, ele pode se sentir perdido, porque ele até quer, né, aprender, ele está ali, mas se ele não tiver uma motivação, se ele não tiver alguém que pegue na mão uma pessoa madura para estar instruindo, é por isso que quando nasce as pessoas aqui na igreja, quando nasce o novo nascimento, aí tem o discipulado para ele aprender, amém? Então, esse bebê na fé, ele vai ter que estar inserido na palavra, no corpo de Cristo, ele vai ter que ser realmente acolhido de uma forma diferente, né? E os maduros não ficam com raiva, né? Porque se ficar com raiva não está maduro, tá? Eu vou chegar lá. Mas não pode, a gente precisa isso, ter esse acolhimento, amados. Quando chegar alguém diferente na igreja, ou então, poxa, é tão bom quando a gente chega ali no aconselhamento e as pessoas estão ali com aquela alegria de ter recebido Jesus. E para caminhar, para crescer. Amém? Deus deseja, a gente vai ver que Deus deseja que a gente cresça. A gente não vai permanecer o bebê. Não vai permanecer um bebê. A gente vai crescer espiritualmente. Amém? Então, amados, o que é que se espera, né, de um bebê? O bebê, o que é que necessita um bebê? Ele precisa do alimento, que é a palavra. Ele precisa criar laços. Amém? E ele precisa ser compreendido em algumas atitudes. Por quê? O que pode acontecer? Às vezes, uma pessoa nasceu de novo convertido, está ali nessa fase de crescer ainda, e tem atitudes que é tolerável daquela pessoa. Sabe, um bebê, se ele estiver na fase de estar engateando, ele colocar o dedo na tomada, um adulto vai tentar tirar. Mas se ele tiver 10 anos, ele já sabe que não precisa. Se for uma criança de 10 anos, já não precisa colocar o dedo ali na tomada, não é verdade? Então, enquanto ele for bebê, tem que existir alguém maduro para estar conduzindo. Mas aquele bebê vai andar, vai crescer e vai caminhar sozinho. Amém? Vai caminhar sozinho. Então, tem atitudes imaturas que um bebê precisa ser orientado. Ele não precisa ser julgado. Acontece assim, digamos que é um novo convertido. Toda vez, é um exemplo, o pastor passa e... Vou colocar a Cátia, que está na minha frente. E toda vez fala, oi, amado, tudo bom? Geralmente, né? E você fala, se você passar um dia e você não viu, despercebido, e Cátia não viu, e a pessoa fica, meu Deus, ela nem falou comigo. Será que ela ficou com raiva? Será que... Um bebê espiritual, amados. Às vezes a pessoa está em outra ação, está pensando em outra coisa, está indo resolver, e às vezes não percebe. Aí aquela pessoa diz, vixe, ela nem falou mais comigo. Meu Deus do céu. Por que será? Um bebê, amados. Um bebê vai agir assim. Então, mas é tolerável. Vai ver que ela nasceu só faz uma semana. Só faz um mês. Né? E
ainda vai ser tolerável. Aí depois, outro dia, a Kátia passa lá e fala com ela, e ela vai dizer, aí pode ser que Kátia comente assim, é porque olha, irmã, eu até lhe vi, mas eu não pude falar, porque eu estava indo fazer algo e não deu tempo. Aí ela vai pensar, eita, naquele dia, e eu pensava que ela não queria falar comigo. Mas é tolerável, amados, porque é um bebê. Então, enquanto é um bebê, tem atitudes que a gente vai compreender, e precisa de um maduro que suporte. Amém? Aleluia. Aí, vamos lá. Eu acho que poucos podem estar nessa fase do bebê, né? Mas eu vou dizer, viu? Porque tem maduro que ainda quer estar na fase do bebê, mas já era para estar maduro. Amém? Então, vamos lá. Na fase da adolescência, que eu coloquei assim, espiritual. Em 1 Coríntios 13, 11. Vamos lá. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amados, logo que deixei a ser homem, logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então, nessa fase, por que eu botei assim, essa adolescência? Por quê? A fase da adolescência é uma fase que existem jovens, mas é uma fase que é bem inconstante, os jovens. Você foi adolescente, a gente foi. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Uma hora a gente quer cortar o cabelo, outra hora a gente quer o cabelo grande. Né? Eu vivi isso com o David, meu filho, quando estava na adolescência. Uma hora queria alisar o cabelo com progressivo, outra hora era baixinho, outra hora era jogador de basquete, outra hora era goleiro. Minha filha era muita coisa. Então, existe essa inconstância nessa fase. Eu coloquei como a adolescência fosse essa fase, meio que inconstante. Essa é uma característica. As ideias mudam de uma hora para outra. Isso é verdade. E é impossível. E isso a gente trazendo para a vida espiritual da gente, há cristãos assim, não é verdade? Impossível. Às vezes tem que, o pastor, puxa, epa, agora não, peraí. Porque quer fazer logo. Tem aquela necessidade que ainda não está na fase, mas, eu queria ser um líder. Aí, às vezes tem um ano de crente, não, eu quero ser um líder, eu quero pregar. E aí tem aquela impulsividade, diz, pastor, me deixa eu pregar, deixa eu fazer isso, deixa eu liderar tal departamento, digamos, é exemplo, tá? E aí aquela impulsividade, amém? E é interessante, porque essas pessoas que às vezes são assim, inconstantes, às vezes, eu estou na igreja aqui, aí, não, hoje eu não gostei do culto, vou para a igreja tal. Inconstância. Querer uma coisa, depois querer outra. E a gente precisa, amados, ser constante no Senhor. Como disse o texto, deixei as coisas de menino, a gente precisa. Se a gente está na fase ainda de um bebê, não é o desejo do Senhor. Ele deseja que a gente, como diz em Oséias, prossigamos em conhecer o Senhor. Prossiga em conhecer o Senhor. A gente tem que prosseguir conhecendo Ele. E como é que a gente vai ter essa maturidade? Amados, sendo exposto à palavra, sendo exposto à intimidade com o Senhor, porque você vai crescer. Amém? Não é o desejo do Senhor você ficar aí sentado na cadeira sem querer servir a Ele. Não é, amados, crescimento tem um sinônimo, sabe qual é? Bastidores. Quer crescer espiritualmente, quer crescer nas suas habilidades, bastidores. Melhor lugar, amados, eu sei porque eu vivi muito tempo nos bastidores e é a melhor coisa. Inclusive, sexta-feira eu estava falando com uma pessoa e ela falando que queria ir no DI, voltar para o DI. E eu disse, rapaz, é um dos melhores lugares para você crescer. Ela disse assim, me disseram isso. Aí eu disse, para você desenvolver, se você tem nem todo mundo tem, mas se você tem um chamado nos 5 dons ministeriais, nos 5 dons, você está no lugar certo. Bastidores, DI, diaconia, seja onde for, trabalhe nos bastidores. Você, mas Andressa, mas eu tenho
eu tenho um chamado para estar ministrando a palavra no púlpito da igreja. Amados, vai chegar. Se você tem, se o Senhor te selou, se o Senhor colocou esse dom em você, uma hora vai acontecer. Aleluia. Mas quer crescer? Bastidores. Você vai crescer demais, servindo ao Senhor. Eu quase que eu fico estagnada na vida por causa disso. E eu vou contar rapidinho um testemunho. Quando eu cheguei em Olinda Sul, eu tinha me convertido, e aí eu tinha umas pessoas da minha família que eram cristãs também, e elas disseram assim, não queira se envolver. Imagine um novo convertido, bebê, escutar um negócio desse, você acabou de nascer de novo. Aí a pessoa diz assim, celebrou, né, porque você aceitou Jesus. Que bom, que bênção, você aceitou Jesus, está certo, agora só não se envolva. Eu cheguei na igreja, eu conheci o verbo, quando eu cheguei, eu via todo mundo servindo, eu achava que eu fiz o discipulado, tudinho, mas eu não queria. Eu disse, não, eu escutei que não é bom a gente se envolver. Por quê? Porque disseram, você vai se estranhar, você vai ver que as pessoas não são anjo assim, não. E nem a gente é anjo. Não é verdade? Você vai ver que as pessoas não são assim, não é tão bonzinho assim, não. É porque logo no começo está tudo no primeiro amor. Depois, não, amados, a gente tem que viver no primeiro amor sempre. Porque o amor foi derramado nos nossos corações. E se foi derramado, amados, vai ser eternamente. Amém? Tem que praticar, isso mesmo, Kátia, tem que praticar. Então, não é isso não, agora não, é porque logo que eu me converti, eu estava no primeiro amor, agora não, amados, agora você vai ser carnal? Não, você vai continuar no amor. E aí, eu não queria, fiquei sentada, mas eu tinha um desejo, mas eu fiquei com medo, né, de levar um arranhão. Porque, amados, vai acontecer. Não tem para onde, porque nós não somos perfeitos. Mas você sai do seu trabalho, se por um acaso alguém fizer algo com você, você vai no outro dia pedir demissão, você vai sair? Não. Se alguém te chatear, se teu chefe te chatear, e você vai dizer, amanhã eu não venho, eu não quero mais trabalhar, e pronto. Não, amados, você vai suportar. Mas por quê? Porque você está sendo remunerado ali. Então, você vai suportar, porque no seu trabalho tem gente que lhe chateia, não tem? Mas você vai ficar. E por que você quer sair da igreja? E por que você quer sair do departamento? Porque um líder chamou a atenção, ou corrigiu, ou você se estranhou com uma pessoa que talvez naquele dia nem você estava legal, nem ela estava legal. E depois se conversa e está tudo certo, amados. Porque você não vai carregar isso para a sua vida. Então, não vamos sair dos departamentos, não vamos trocar de igreja, porque a gente se arranhou com o irmão. A gente deve liberar o perdão. E se liberar, porque muito mais é para a gente do que para o outro. Amém? Aleluia. Eu entrei aí, mas vamos embora. Aleluia. Então, essa pessoa que vive assim, inconstante, voltando, inconstante, ela precisa estar na igreja e ela precisa de um referencial. Ela precisa olhar para o maduro. Amém? Ela precisa olhar para alguém que é uma referência para ela. Para ela poder, que essa pessoa vai poder ajudar. Essa pessoa vai poder dar um suporte. Eu acho muito interessante quando tem o culto de oração e a gente aqui, o pastor, quando vai, orem um pelos outros. Mas quando tem alguém que é novo convertido, ele às vezes não vai saber orar, amados. Você ora por ele. Amém? Ele vai estar nesse ambiente e ele vai aprender. Não force, não. Irmã, eu sempre pergunto, quando eu vou em alguém que é novo convertido ou é novo na igreja, aí eu pergunto, você quer que eu ore por você por alguma coisa? E se a pessoa não perguntar, e não na oração, ela não orar por mim, não tem problema, amados. Porque eu entendo. Entendeu? Entenda isso. Amém? E ela vai crescer, ela vai desenvolver, amados. Amém? Outra coisa, o inconstante, ele se precipita. E é pura emoção. Você já viu uma pessoa que é pura emoção, que
não é intenso, ela é empolgada com as coisas. A gente tem que ter o equilíbrio também para essa pessoa. Para isso existem os pastores, para isso existem os ministros, as pessoas que estão, os líderes, que estão aí para dar o suporte e orientar. Amado, não desista das pessoas. Amém? Eu sei que, às vezes, você pode... Tem pessoas que Deus vai dizer assim, ó, que você já tantas vezes aconselhou, 1, 2, 3, e, às vezes, aquela pessoa não quer, amados. Mas, assim, não desista de primeira, na verdade. Não desista de primeira. Até se uma pessoa errou com você, não fique chateado com ela porque aconteceu aquilo uma vez só. Amém? Tenta resolver. Na verdade, você não vai ficar em nem uma, nem duas, nem três, porque a palavra diz que você tem que perdoar 70 vezes 7. Mas, às vezes, a pessoa faz algo, acontece algum desconforto, e você diz, não quero mais não. Nem boto no meu grupo, tire, não quero mais não. Fulana, Deus me livre. Amados, ela está crescendo. Ela vai chegar. Se você tiver a paciência de um maduro, você vai conseguir ajudá-la e ela vai atingir o nível que é para atingir. Amém? Aleluia. Vamos lá. Em Efésios 4:14, diz assim: para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor para todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens e pela astúcia tendente à maquinação do erro. Na NVT diz assim: então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras maldosas. Aleluia. Então, a gente não vai ser levado de um lado para o outro, de qualquer ensinamento. Amados, você tem um bom alimento nessa casa. Esse ministério é um ministério que não há falta do conhecimento que você queira sobre fé, sobre batismo, você não precisa estar procurando em outros lugares, porque você pode se contaminar. Então, você tem que, olha, tem um site, bota lá, Ministração Verbo da Vida, vai vir de rodo, do que você botar, de fé, de batismo, de vida abundante, tantas coisas sobre cura. Procura, amados, procurar naquilo que você crê, naquilo que você está inserido. Não fica pulando de galho em galho, não fica procurando, não, mas eu vou ver. Porque, às vezes, você não tem maturidade para tirar os espinhos dali, daquele lugar. E você vai terminar se embaraçando. Amém? E não é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que você cresça. E aonde você foi plantado. Aleluia. Se você foi plantado aqui, amado, o crescimento, o adubo necessário para você crescer está aqui. Amém? Está nessa terra. Aleluia. Amém? Não está em outro lugar. Você vai crescer, se você precisar ser lançado para outro lugar e tiver uma direção, o pastor, você vai ser. Amém? Mas, por enquanto, amado, pega os nutrientes que está aqui nessa terra, que ela é boa. Aleluia. Amém? Maravilhosa, isso mesmo. Aleluia. E aí, a gente vai chegar um pouquinho na fase adulta. E aí você pode pensar assim, a fase adulta, então, acho que eu estou nessa fase. Né? Eu estou nessa fase aí, espiritual. Porque eu já cresci, né? Fisicamente a gente cresceu. Mas, amados, existem pessoas que estão com estatura, mas a mentalidade não é de um bebê na fé. Não acompanhou o crescimento. Isso aí. Não acompanhou. Então, o processo de... Eu peguei uma palavrinha, que é maturação,
Eu não sei se os meninos conseguem colocar a imagem da figura. Consegue? Se não conseguir, não tem problema não. Que é fácil, todo mundo conhece. Consegue? Não, não era essa não. É porque fica grande, Mateus? Deixa. É porque eu botei um em cima e um embaixo. Enfim, amados. A gente pensando num processo de maturação, ele é um processo que as frutas, ou pode ser humano, pode ser animal também, mas eu peguei o processo de uma fruta. Então, a maturação, ele é um processo que ele vai, nesse processo da fruta que ela está, eu peguei uma manga, amém? Visualizei a manga, né, verde, e ela vai chegar, essa fruta vai chegar a amadurecer. Mas nesse processo de maturação, existe algo que acontece na fruta que ele para ela se transformar, existe uma mudança sendo feita nesse período de maturação, onde muda o sabor, onde muda a textura, onde muda o aspecto, para poder ela chegar, ficar amarelinha. Amém? Então, existe um processo. Assim é na vida da gente espiritual. Existe esse processo de maturação, onde dentro de você está sendo, amados, trabalhado, algo está mudando. Amém? Esse processo vai te deixar mais firme no Senhor. Esse processo vai te amadurecer com o outro. Existe algo acontecendo, embora você não esteja vendo. Existe esse processo acontecendo. Para poder, o fruto está pronto para ser. No caso, aqui a manga, ela para ser consumida, a gente prefere consumir, embora tenha gente que goste dela verde, mas a gente consome ela o quê? Amarelinha. Não é verdade? Ela no ponto. E aí ela está perfeita, ela está doce. Ela tem a textura certa. Aleluia. E você, amado, pode estar nesse processo ainda. Talvez você esteja verdinho, ou você esteja no meio inchadinho, mas você está crescendo, você está em movimento. E vai chegar dia perfeito, amados. Vai chegar, a maturação vai acontecer. E o processo, amado, final, vai ser poderoso em Deus. Amém? Não fica, amados, querendo ficar estagnado aí no canto. Eu vou ficar aqui no banco da igreja porque alguém me chateou. Não, amados, jogue isso fora. Olha para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus. Foi Ele que morreu por você, amados. Não fica, não. Não vou, não. Porque na outra igreja me inferiram. Não, amado, seja tratado, procure ajuda. Tem pessoas aqui, tem Cátia, tem o pastor, tem os ministros, para lhe aconselhar. Tem pessoas maduras na igreja, tem outros irmãos aí também que são maduros. Amém? Procura um irmão maduro. Um irmão que vai te aconselhar certo. Vai dizer, não, irmão, não fica aí, não. Você vai paralisar a sua vida por causa do outro, e o outro talvez esteja aí, correndo a carreira, e você parado no banco. Não, irmão, levanta, se arrepende, pede perdão ao Senhor primeiramente, porque a obra é dele, você serve para ele. Amém? Então, aí você acha que você, emburrado, não vou mais para o departamento tal. Aí você está dizendo esse a quem? Ao líder? Não. Você está dizendo a Deus, está dizendo, Senhor, vou mais não, vice. Amados, o que Jesus suportou, o que a gente, às vezes, suportar uma atitude errada do irmão? Não, irmão, a gente precisa avançar nesse negócio. A gente não vai ficar parado, não. Se você está parado nessa manhã porque alguém te feriu, ou você se chateou, ou ninguém concordou com sua opinião, lança isso fora, irmão. Limpa o teu coração e diz, Senhor, eu vou servir, eu me arrependo, eu vou te servir. Eu vou fazer o que é preciso ser feito, para eu não estar com a estatura de adulto e um bebê na fé. E um bebezinho querendo chupeta, querendo gagar o tempo todo. Não. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é um crescimento, amados, que a gente tenha a estatura certa e a mentalidade correta. Amém? As atitudes corretas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Jesus.
Em Efésios 4:3, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à medida e à estatura da plenitude de Cristo. Amados, estar na unidade da fé, a gente precisa estar na mesma fé, ter o conhecimento do Filho de Deus, é o quê? Conhecer Jesus, conhecer sua palavra. E a medida, qual é a medida certa para a gente dizer assim, estou lá no crescimento, estou crescendo espiritualmente, existe uma medida. E aí a gente pode colocar quem? A medida da minha evolução, do meu crescimento espiritual. Cristo. O que Ele fez, eu posso fazer. A medida certa. Ah, mas Andressa, você está botando lá em cima, isso é muito alto. Amados, não. Jesus, Ele perdoou. Você pode perdoar? Pode. Jesus, Ele não buscou os seus próprios interesses. Você também pode. Então, amados, à medida, quando você pensar no crescimento, você diz assim, eu quero atingir quem? Será que eu quero atingir o melhor ministro, o ministro top das galáxias? Não. Eu olho para Cristo. A medida do meu crescimento vai ser Ele, a meta vai ser olhar para Ele. Amém? Mede a medida e a estatura de Cristo. Então, olhando para Ele, eu posso vencer os desafios do crescimento. Porque crescer vai ser desafiador. Uma criança que está, agora, Davi, meu neto, está aprendendo a se levantar, está engateando, e ele, às vezes, não tem noção do perigo, e ele se solta. Então, tem que ter alguém ali. Então, o crescimento vai ter os seus desafios. Amém? Está inserido no corpo de Cristo, vai ter os seus desafios. Teve para Jesus. Jesus, ali no deserto, foi desafiado. Por que não vai ter para a gente os desafios? Vai ter, amados, mas você vai crescer, porque Ele deixou de crescer? Ele deixou de cumprir? Não. Então, quando você pensar em crescimento espiritual, você pensa, Jesus, estou crescendo para chegar à tua medida, à estatura de Cristo. Eu estou chegando. Eu vou fazer como você fez. Amados, aí vai dizer, Andressa vai ser pleno. Talvez não, só lá na eternidade. Mas, amados, a gente precisa caminhar no crescimento. A gente precisa. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer crescer. Se você perguntar, quem quer crescer? Espiritualmente, financeiramente, todo mundo quer crescer. Ninguém quer ficar parado no canto. Então, por que no corpo de Cristo a gente quer estagnar? Os chamados, os dons. Não, irmão. As habilidades para o Senhor, os talentos que Ele deu. Deus está falando para alguém que está com os talentos aí, guardados. Não vai multiplicar. E aí? Não, amados, você vai multiplicar. Amém? Você vai fazer jus àquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Amém? Você não vai ficar aí parado. Aleluia. Então, outra passagem assim que mostra uma maturidade espiritual de Jesus é quando o Senhor me trouxe essa passagem. Quando Jesus ele foi crucificado, João estava ali, os outros discípulos fugiu, todo mundo. Mas e olhe que Pedro, ele negou Jesus. Jesus perguntou, em outra passagem, Pedro, tu me ama? Tu me ama 3 vezes. Jesus estava talvez querendo escutar o amor ágape dali da boca dele. Mas só saía o amor filéu. Por quê? Porque Pedro, ele negou. Depois ele nega Jesus. Ele negou Jesus. Quando foi para andar sobre as águas, Pedro foi, até teve a atitude e a ousadia para ir, mas ele esmoreceu, porque ele não perdeu a confiança lá, quem estava lá no final, que Jesus estava lá. Enfim, mas, amados, quando ele ressuscitou, ele disse, avisa os discípulos e avisa a Pedro. Amados, maturidade. Aleluia. O Senhor não ficou
não ficou com aquilo que Pedro já tinha feito, talvez errado várias vezes. Amém? Ele não ficou dessa forma. Ele disse o quê? Vai avisar a Pedro. Mostra que a maturidade depende muito de nós. Amém? Quem era o maduro ali? Quem foi o maduro nessa atitude? Que teve essa atitude? Jesus. Ele foi maduro suficiente para suportar e perdoar e mandar avisar Pedro. Então, a gente precisa ser assim como Jesus fez, a gente precisa ser maduro. E essa foi uma atitude madura. Avisa Pedro que eu ressuscitei. Não importa o que Pedro fez. Aleluia. Amém? Eu quero que ele participe, porque eu sou maduro. Aleluia. Aleluia. No mínimo, amados, a gente tem que amadurecer em Cristo. E aquele que está maduro em Cristo, ele é humilde. A humildade anda junto com o maduro. Aleluia. Você tem que ter o coração humilde, não ter o coração soberbo. Amém? O maduro, ele está disposto sempre a aprender. Aleluia. E ele não é soberbo, sabe? Porque você já viu alguém dizer assim, digamos que, eu já escutei isso uma vez, a palavra vai ser, digamos, de fé. Digamos que a gente vai a uma conferência de fé, é fé. Ah, menina, mas de fé? Oxe, a gente escuta de fé direto. Mulher, tu já levantasse um defunto? Eu disse, já levantasse um defunto? Tu já visse a perna do povo crescer, quem está com a perna amputada, o braço? E como é que não quer escutar mais de fé? Aleluia. Nunca vai ser demais a palavra do Senhor. Nunca vamos estar suficiente, plenos, a não ser lá na glória. Então, amados, é fé, então é porque eu preciso de fé. Amém? Então, se a gente não está nem na estatura de Cristo ainda, fazendo os milagres, que ele disse que a gente vai fazer obras maiores. Se a gente ainda nem chegou lá e a gente não quer mais nem escutar de fé, então está ruim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Na verdade, é simples assim. Então, amados, se eu não ressuscito morto, se eu não vejo os membros da pessoa crescer, não. Se eu não vejo um câncer se dissipar na hora, então eu preciso aprender de fé. Eu preciso. Isso ainda não acontece. Então, eu preciso estar nesse nível. Amém? Aleluia. O maduro não está preocupado com quem está no altar pregando ou quem está guardando os carros lá fora. Tudo é a mesma coisa para quem é maduro. Amém? Não importa onde esteja, ele quer servir. E essa pessoa é uma pessoa madura. A gente pode considerar que tem uma atitude madura. Porque vai tudo passar pelo comportamento, amados. Você vai ver, pelo comportamento, se aquela pessoa é madura. As atitudes, o comportamento, você consegue ter esse discernimento. Amém? O maduro não trata as pessoas melhor por causa do título ou de condição social. Para o maduro, todo mundo é a mesma coisa, assim como para Deus. Eu trato Kátia de um jeito, que é a liderança, a ministra da igreja, a esposa do pastor, mas eu tenho que tratar Gisele, eu tenho que tratar Carla Adriele, eu tenho que tratar Rayane do mesmo jeito. Aleluia. Embora Kátia tenha Kátia precise de algumas necessidades que eu ou você não precise, como ela precisa que alguém traga alguma coisa para ela, entendeu? Mas isso não quer dizer nada que eu não posso fazer isso por Carla Adriele, não posso fazer isso por Gisele. Amém? Então, a gente não pode, amados, fazer acepção de pessoas. Deus não faz, porque a gente vai fazer. Amém? O maduro suporta uns aos outros em amor. Amém? Olha o amor aí. 1 Coríntios 13. Amém?
A gente precisa suportar. E o que vai fazer? Qual é o elemento que vai fazer a gente suportar uns dos outros? O criqui de um de outro, os arranhões, é o amor. Tudo que tiver envolvido com o amor de Deus, amados, fica mais leve. Fica, quando ele diz, suportai-vos em amor. É porque ele sabia que em algum momento você precisa realmente agir dessa forma, com o amor de Deus, olhando com os olhos para aquela atitude ou para aquela pessoa com os olhos de amor, de compaixão. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Então, amados, o maduro não deixa de servir a Deus por causa dos seus interesses pessoais. E aí eu vou tocar num assunto que, às vezes, existe, e já aconteceu algo comigo também, mas existe pessoas, às vezes, que deixam de servir a Deus por causa dos seus interesses, porque estão fazendo... Deus até promoveu você no trabalho, Deus colocou você, abriu as portas para você fazer uma faculdade, e quando você tem as coisas do seu interesse, você esquece da obra de Deus. Você pede primeiro para sair da escala, você pede primeiro para sair do departamento, ou você não tem tempo para vir para o culto. Como é que você vai crescer? Amados, eu vou contar uma situação que eu vivi quando eu fazia rema, de manhã em Paulista, à tarde eu trabalhava e de noite eu fazia faculdade. E era presencial, tudo, né? Então, e eu tinha meus filhos e tinha minha casa. Então, foi um ano bem desafiador. Porque tinha hora que eu não sabia se era para estudar para o remo ou para estudar para a faculdade, porque a prova era no mesmo dia. Então, era aquela coisa. Mas, amados, eu nunca deixei. E nessa época era eu e Gil, líder do departamento infantil. Eu nunca deixei de ir para uma escala, porque eu tinha que estudar. Eu nunca deixei, eu estou falando tá, irmão? Eu nunca deixei de pedir para sair de uma escala por causa que eu não por causa de faculdade, por causa do meu interesse. Amados, eu sei que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. E eu me lembro que era uma correria, e eu dizia, Senhor, e quando chegou o tempo do TCC, porque na época tinha pessoas que diziam, eu quero sair da escala por causa que eu estou fazendo TCC, eu estou sem tempo. Aí eu disse, meu Jesus. Aí quando chegou o tempo do TCC, aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus, que hora que eu vou fazer esse TCC? Aí o Senhor disse assim, acorde 1 hora mais cedo. Aí eu disse, pronto, se eu acordava de 6, eu vou ter que me acordar de 5. Aí eu disse, pronto, porque já tinha as outras coisas, as outras demandas, dia de rema, tinha as coisas. Aí eu fui. Aí eu disse, tá certo, Senhor. Aí todo dia eu me acordava de 5 horas, sentava no computador. Se era para ler os livros que tinha que ler, eu tome a ler. E eu lá, e de noite em escala, e para a escala. Amados, eu disse, Senhor, o Senhor não quer que eu solte o servir. Porque Ele disse logo de mim, acorde 1 hora mais cedo. Então, eu disse, não é a vontade do Senhor. E, amados, eu fui. Aí, aconteceu um atropelo no caminho do TCC. Quando eu fui para a pré-banca, era dupla. Gi lembra disso, que Gi fazia faculdade comigo. Então, quando eu fui para a pré-banca, a minha dupla, né, era a dupla, a minha parceira, na verdade, como ela não fazia o trabalho corretamente, que era para ler os capítulos e tal, o que aconteceu? Ela foi apresentar e, quando acabou, e a gente tinha uma professora bem rígida. E aí, quando ela terminou, eu apresentei, era uma pré-banca, né, para a banca oficial. Quando acabou de apresentar o trabalho, ela olhou para mim assim e disse assim, esse trabalho é de uma pessoa só, é seu. O título é seu, o tema é seu, você vai apresentar só. E você tem 1 mês para me entregar o trabalho. Meu Deus do céu, eu já estava por aqui. E eu disse, de coisa, ainda mais apresentar um trabalho só. Aí eu disse, Jesus. Aí eu fui, eu digo, pronto, mais um desafio. E eu disse, não solto a escala, não solto o DI, não solto o departamento, não solto. E o Senhor disse dentro de mim, eu com você sou maioria. Aí eu disse, amém. Aí eu fui para o meio da sala e falei. E todo mundo sabia que o trabalho era só meu.
Gisele estava perto, outras amigas também, e todo mundo sabia. E aí, eu fui no meio da sala e falei, e eu disse, gente, eu sei, eu vou apresentar o trabalho só, mas Deus me deu uma nota no meu coração, que eu com ele, eu sou maioria. Amados, Deus com você é maioria. Amém? Não desiste. Aleluia. Então, eu fui e apresentei, amados, sozinha aquele trabalho. Olha, foi uma agonia, mas eu disse assim, antes eu tendo que estudar, a parte dela, a minha parte, e lá se vai. Mas, amados, eu fiz, apresentei e tirei uma nota ótima e para a glória de Deus. E assim se cumpriu. Mas eu nunca deixei os meus interesses. Eu sempre procurei os interesses de Deus e deixei os meus para viver o melhor do Senhor. Amados, organiza os teus interesses. Aleluia. Eu sei que é lícito estudar, eu sei que é lícito, mas não coloca isso uma pedra como, eu não posso porque eu trabalho, eu não posso servir porque eu estou estudando. Não, amados, vai ter um tempo. Deus vai, se você perguntar a Ele vai te dar um tempo, porque Ele deu a mim. Acorde mais cedo. E tudo deu certo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, amados, cresça. A vontade de Deus é que a gente cresça espiritualmente. Ore, tenha intimidade com o Senhor. Busque, aprenda com o outro, aprenda com o maduro. Identifique quem são as pessoas maduras. Porque não é questão de estatura, não é idade. Embora era para ser. Mas você vai ver o comportamento que aquela pessoa tem e você vai identificar se ela é uma pessoa que é madura, se ela é um bebê na fé, ou se ela é um inconstante, como um adolescente. Aleluia. Mas a vontade de Deus é que a gente cresça, que o bebê passe para a adolescência e chegue à idade madura. Assim, na nossa vida, a vontade de Deus é que a gente saia dos estágios e que a gente chegue ao pleno conhecimento dEle. Amém? E quando você pensar em crescer espiritualmente, até que nível chegar, lembre-se, olhe para Cristo. Ele é a estatura correta, Ele é a medida certa. Então, a gente vai ter muito o que crescer e avançar. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Graças